Glória a Deus, essa é a nossa oração. Reina em mim, Senhor, sobre o meu pensar, sobre o meu falar. Eu quero te convidar para você ficar em pé nesse momento e cumprimentar esse querido irmão que está perto de você, e juntos vamos bendizer e adorar o nosso Deus. Deus está aqui entre nós, por isso vamos juntos louvar e bendizer o seu santo nome. Com palmas. Na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra, um novo som se ouvirá. Continuar, Deus de maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder, e quanto mais o tempo passa, mais quero mais uma vez. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, um novo som se ouvirá. Tua alegria e forças pra continuar. Deus de maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder, e quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, e o inimigo vai ao chão, e o teu povo te celebra na adoração, na adoração. O som da festa vai subir, a sua glória descerá.
som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Erga sua voz, continue cantando os louvores ao Senhor. Ele é digno de receber honra e glória. Ouça os nossos louvores, Deus. Erga sua voz, vamos cantar juntos. Que nos lares haja festa e nas ruas só louvor, que a justiça permaneça ao orarmos ao Senhor nas montanhas. Brilha a nossa luz, brilha a luz em meio às trevas, ao andarmos com Jesus, que em tua glória enche a terra, como as águas sobre o mar. Aleluia, louvamos ao nosso Senhor. Vamos dizer juntos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia,
Louvado seja o Senhor. Não importa as circunstâncias que estejamos vivendo na nossa vida, Deus sempre nos dá a oportunidade de nós recomeçarmos. Isso é muito importante, porque ao recomeçar, nós podemos ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Nessa canção que vamos cantar, é uma oração que você vai poder fazer. Mas antes disso, eu quero te convidar para lermos juntos a palavra de Deus que será projetada. E começa dizendo o seguinte: compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Este desejas que a verdade esteja no íntimo. Faz, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca proclamará o teu louvor. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos. Nem sempre é tão fácil aceitar. Pai, emoções descalçam os meus pés, me roubando em meio a cordéis que me laçam em minhas fraquezas. Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Me ajuda nesse instante, preciso da tua mão. Faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Preciso da tua mão, vem me levantar. Faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Restaura a nossa vida, Senhor. Pai, tá difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos. Nem sempre é tão fácil aceitar. Eu não sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Me ajuda nesse instante, preciso da tua mão. Vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Preciso da tua mão.
agora meu Senhor, preciso da tua mão, vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal, quero sentir o teu sangue curar-me, agora meu Senhor, vem restaurar-me, agora meu Senhor, vem restaurar-me. Cante mais uma vez, como uma oração. Preciso da tua mão, vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal, quero sentir o teu sangue curar-me, agora meu Senhor, vem restaurar-me. Senhor, na tua presença nos encontramos e como cantamos agora também oramos a ti, Senhor Deus. O nosso coração está na tua presença, quebrantado e contrito, e pedimos que tu nos restaure, nos renove, Senhor, e que a nossa vida, cada momento, te agrade, Senhor Deus. Fale conosco que tu preparou nesta manhã para cada um de nós. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Olá pessoal,
O IBMR Notícias de hoje está começando e traz informações para que você fique conectado em tudo o que acontece aqui na IBMEA. Para você que é adolescente, fique ligado, pois o acampamento de vocês está chegando. Dá só uma olhadinha no que te espera. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. Sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. Curtiu? Então corra para poder aproveitar o parcelamento. Procure os líderes Ageu ou Ana Gisele para mais informações. Para você que pode ajudar, adote um adolescente que não tem condições de arcar com os custos nesse momento. Procure os líderes para mais informações. Quer participar de um ministério, mas não sabe qual? Participe da equipe de organização do estacionamento. Precisamos de você. Procure o Bruno Bispo, da Juventude, para mais informações. Você já parou para pensar na estrutura que a gente precisa para gravar o IBMR Notícias? Não? Então dá só uma olhada. Nós precisamos de muitas pessoas para fazer esse trabalho. Que tal participar dessa equipe? Precisamos de pessoas para o apoio técnico e para a edição. Procure algum dos apresentadores e faça parte. Que tal comer uma comida deliciosa e com isso ajudar na construção e reparo de casas e igrejas? Não sabe como? É muito fácil. Basta participar da cantina e almoço promovidos pelo Projeto Neemias. Hoje tem cantina e semana que vem, dia 9 de junho, um almoço. Contribua com esse projeto. E nos dias 7, 8 e 9 de junho vai rolar o Congresso da Juventude. É uma programação aberta a toda a igreja. Então participe e traga convidados. Será uma oportunidade de estar aprendendo em comunhão com os nossos irmãos. A programação será divulgada em breve. Ore por esse momento. O IBMR Notícias de hoje fica por aqui. Fique atento às nossas redes sociais para saber tudo o que tem acontecido aqui na nossa igreja. Uma boa semana a todos e até a próxima. Bom dia, queridos, graça e paz. Uma chuvarada danada que caiu agora, não é? Bem na hora que vocês estavam saindo ou de casa ou do carro, né, Diácono Luiz? O pessoal chegou molhado aqui dentro. Deus seja louvado porque Ele sabe de todas as coisas, não é? Mas que essa chuva não traga danos nem prejuízos, muito menos calamidade para a nossa cidade já tão sofrida, e que também não dificulte a chegada dos irmãos que hoje se programaram para juntos reunirmos-nos aqui e celebrarmos o amor de Deus. Louvado seja Deus por cada um de nós reunidos nesta manhã, neste lugar, para celebrar o amor e a fidelidade do Senhor. Primeiro domingo do mês de junho, e assim o tempo vai correndo, não é? Hoje nós não estamos transmitindo o nosso culto online, ao vivo, porque a operadora que nos fornece acesso à internet, eu preciso dizer isso publicamente, porque eles furaram conosco feio, não é? Na sexta-feira houve vários picos de luz aqui na nossa região e, por certo, houve algum dano nos equipamentos, mas a Vivo ficou de vir ontem aqui para corrigir e consertar. Técnico não apareceu, disse que não tinha ninguém aqui para recebê-lo. Ontem passamos várias horas reclamando com eles e eles disseram que virão consertar só na sexta-feira que vem. Disse, não posso admitir uma coisa dessa, não é? Uma empresa, uma igreja do nosso tamanho, disseram que vem amanhã, mas amanhã não resolve o nosso problema, então infelizmente estamos sem transmissão dos nossos cultos. Fica registrado aqui o nosso desagravo, não é? A essa empresa que nos presta um serviço tão
difícil de manter, mas os cultos estão sendo gravados. Tão logo a gente tem a nossa conexão restabelecida, os cultos de hoje, que certamente já estão sendo bênção para nós, hão de ser bênção para aqueles que ficaram em casa e não puderam estar conosco, quando puderem assistir aquilo que estamos vivendo neste momento de adoração, com hinos, com cânticos, com música coral. A Deus seja toda a honra e toda a glória pelo que Ele está nos dando viver aqui neste ajuntamento da igreja. A semana passou e na terça-feira aconteceu o concílio do nosso querido Israel. Agora ele está no que nós chamamos de estado intermediário, né, ministerial. Ele foi aprovado pelos pastores, ele já está em condições de ser ordenado ministro da palavra, mas só na semana que vem, no domingo, é que ele será ordenado pastor. Israel foi aprovado por unanimidade, por um grupo de 20 pastores que estavam aqui reunidos, tomaram dele várias respostas no aspecto teológico, ministerial, eclesiológico, e até um pouco de ética também foi perguntada a ele. Estava muito nervoso, nosso menino, não é? Mas saiu-se muito bem dentro das limitações que aquela circunstância oferece. É muito nervosismo, os pastores todos sentados ali como verdadeiros inquisitores, esperando respostas boas, corretas, profundas, mas chega na hora, a coisa aperta, não é? Também fiquei feliz porque tinha vários irmãos de nossa igreja aqui, a juventude estava presente, representada por aqueles que puderam estar. Era um dia útil, infelizmente não dava para todos virem, mas era o melhor dia para os pastores estarem, porque a gente inclui isso na agenda ministerial da semana e a gente consegue ter um número maior de pastores durante a semana do que num sábado, como por exemplo, tradicionalmente era feito, e isso dificultava demais. Então, imaginem, um número expressivo. Alguns concílios aconteciam com 4, 5 pastores apenas presentes, e nós tivemos aqui 20 pastores reunidos, além do presidente da nossa convenção carioca, o executivo da Ordem dos Pastores, o executivo da Convenção Carioca, e outros líderes da nossa convenção estavam aqui, o que fez esse momento muito especial. O Israel não está conosco hoje, ele está em São Paulo, ele foi cumprir alguns outros compromissos dele lá, e no domingo que vem, junto com a nossa juventude, no Congresso da Juventude, no culto das 11 horas, teremos um momento de consagração do nosso querido Israel. A partir de então será chamado e denominado entre nós Pastor Israel, pastor da nossa juventude. Eu agradeço a Deus por esse momento tão especial que temos vivido. Nessa semana que está começando, de amanhã bem cedinho até a madrugada de quinta para sexta, eu conto com as orações dos irmãos, porque não estarei aqui no Rio de Janeiro, estou indo para Manaus para ministrar um curso de pregação bíblica para os nossos missionários ali na Amazônia. Um grupo de cerca de 30 missionários radicais estarão reunidos no acampamento da Primeira Igreja Batista de Manaus, e eu estarei ali ministrando um curso especial de pregação bíblica. Esse grupo de missionários, eles estão concluindo o seu curso de formação missionária, e eles deixarão de ser radicais para serem missionários em formação. É numa carreira que a nossa junta tem, e a partir de então poderão ser missionários de carreira da nossa junta de missões nacionais. Então conto com as orações de vocês. Amanhã às 8h30 estou embarcando e retorno na madrugada de quinta para sexta, porque sexta-feira já preciso estar aqui para dar o apoio e a presença ao Congresso da nossa juventude e também os preparativos para o momento de ordenação do nosso querido Israel. Hoje é dia de ceia, é dia também de você trazer os quilos de amor para a nossa campanha do Ministério Diaconal e do Instituto Transformar. No mês passado, os irmãos lembram, nós fomos de um reforço, porque no primeiro domingo de maio não foi possível arrecadar todos os gêneros necessários para compor as mais de 60 cestas de mantimentos que distribuímos para famílias, e precisamos de um reforço no domingo seguinte. Eu espero que esse domingo a gente não precise desse reforço, mas se for o caso, a gente lembra você ao longo da semana. E também hoje à noite, momento muito especial, teremos o nosso batismo. 12 novos irmãos estão sendo inseridos no nosso hall, gente que Deus está trazendo para nós, alguns adolescentes que Deus está trazendo por conversão a Jesus Cristo. Então, à noite será, sem dúvida nenhuma, tempo de festa, tempo de celebração do que Deus tem feito em nossa vida, que é o principal, é a nossa missão, levar vidas ao conhecimento de Jesus Cristo. Na quarta-feira que passou também, nós tivemos a nossa Assembleia Geral Extraordinária, e dentre os assuntos que foram ali decididos e aprovados, nós aprovamos mais 3 movimentos financeiros, chegando até o mês de março, cumprindo assim o mandato da última diretoria, totalmente aprovado, deliberado por nossa Assembleia.
mas um dos pontos importantes, e até para os quais eu chamei e convoquei a membresia da igreja, e até havia um número muito expressivo de irmãos aqui, eu diria até que um pouquinho acima da média do que temos tido, foi nós conversarmos e aprovarmos, como foi aprovado, um desafio para nós assumirmos novos compromissos financeiros como igreja, diante de desafios que temos, que tem sido trazido até nós. Antes, porém, só um registro, nós também recebemos mais 31 novos membros em nossa igreja por meio de transferência ou declaração de fé. Foi um movimento muito bonito de ver a igreja crescendo por pessoas que Deus vai trazendo e juntando elas à nossa família. Depois, então, nós apresentamos à igreja a proposta de uma campanha chamada Campanha Novos Desafios IBMEA. Deus tem colocado diante de nós necessidades, mas a realidade que nós entendemos não está fácil, não é? Como diz aí o clichê da meninada, não está fácil para ninguém, e a gente sabe disso. Isso tem sido refletido também no próprio dia a dia da nossa igreja. E como família, a gente de vez em quando tem que sentar, abrir alguns parênteses para conversarmos sobre o que nós temos vivido como igreja. No último mês de abril, a nossa receita ficou bem abaixo do esperado e do orçado. Isso traz algumas dificuldades, porque nós temos compromissos com a obra, com o sustento, com a realização dos que os ministérios têm planejado, as diversas atividades. E isso tem trazido-nos preocupações, porque nós precisamos do engajamento da membresia no sustento financeiro da obra de Deus aqui como igreja. Para os irmãos terem uma ideia, chegamos agora, nesse último movimento, com quase 1.600 membros ativos. Acredito que hoje à noite nós chegaremos bem perto disso com os novos batismos, os membros ativos. Porém, a nossa área de orçamento e finanças, que planeja toda a vida financeira da igreja, tem percebido que nós não temos alcançado 500 membros que participam ativamente do sustento de nossa igreja. Significa que menos de 30% da nossa membresia tem se mantido fiel em sustentar a igreja pelo menos os 12 meses de um período de um ano. Isso traz muitas dificuldades, porque é aquela realidade evidente de que poucos sustentam a realidade e a experiência de muitos. E nós temos uma estrutura que é custosa para toda a igreja, não é? Estar aqui todo domingo dá um trabalho e dá uma despesa enorme ao longo da semana. Nossos funcionários, a própria manutenção predial, o sustento dos nossos projetos missionários e evangelizadores, os próprios ministérios de faixa etária têm a sua rotina diária. Mas nós temos percebido que nem todos os membros da igreja têm entendido a sua responsabilidade e o seu papel de sustentar a obra do Senhor com generosidade. Hoje em dia, nós podemos compreender que, à luz da palavra de Deus, não é meramente uma questão de obediência, é uma questão de amor ao sustento da obra que Deus tem colocado diante de nós. Por conta disso, nós temos lançado diante dos irmãos, né, e nós como igreja temos abraçado o desafio de sustentar a igreja de uma forma generosa, entendendo que aquilo que fazemos depende do nosso engajamento por completo. A gente compreende, evidentemente, que a realidade está difícil, há um número muito grande de desempregados, isso se reflete até no nosso desafio social e comunitário, não é? Há muito tempo nós não tínhamos a necessidade de socorrer tantas famílias como temos tido essa necessidade mais recentemente, há coisa de 2 anos até aqui, porque há um contingente grande de irmãos e irmãs que estão com dificuldades financeiras por conta de desemprego, limitações no orçamento, mas isso também se reflete na igreja. Mas o que nos preocupa, e aí a gente tem que agora derramar o coração e rasgar o nosso coração, é que num contexto onde somos quase 1.600 membros ativos, menos de 1/3 deste universo não participa, ou seja, quase 1.000 pessoas que estão arroladas com membros da igreja ao longo de um ano, segundo os registros da nossa tesouraria, não contribuíram com nada, é algo que nos preocupa. Ou seja, há muita gente que se reúne conosco apenas para receber ou desfrutar, experimentar, vivenciar aquilo que poucos estão se esforçando, muitas vezes até se sacrificando para fazer a obra acontecer. Por conta disso, então,
nós elencamos algumas necessidades que temos tido e que não temos conseguido supri-las com a regularidade do nosso orçamento mensal. Porque o nosso orçamento mensal, ele já tem os seus compromissos com os ministérios, com a rotina da igreja, semanal e mensal, os nossos sustentos das frentes missionárias, os nossos projetos missionários evangelísticos, o próprio sustento da nossa infraestrutura para que você tenha ensaios, reuniões, estudos, encontros, cultos, tudo isso demanda de nós um envolvimento e um engajamento financeiro. A nossa área de missões preparou, deve estar na área de trabalho aí um PowerPoint que foi deixado aí pela nossa equipe, onde nós temos a proposta que foi aprovada pela igreja na quarta-feira em nossa assembleia, e eu quero então gastar algum tempo aqui para que vocês entendam a dinâmica e o desafio que temos diante de nós. Hoje nós estamos lançando esta campanha, cujo lema da campanha é Novos Desafios, não é? Aquilo que Deus tem colocado para nós fazermos como igreja de Cristo neste tempo, não é? Campanha Novos Desafios IBMEA. Alguns desafios você vai dizer, puxa, mas isso não é novo, isso é uma necessidade antiga, mas é porque finalmente nós precisamos assumir isto e fazer acontecer. Os irmãos que têm acompanhado nossa rotina administrativa e deliberativa, lembram que eu comentei que quando nós aprovamos o orçamento do próximo período, que foi de abril, que passou, até março de 2020, nós não conseguimos, por exemplo, incluir no nosso custo mensal o nosso programa evangelístico Janelas do Natal, porque o custo dele não foi possível absorver com o nosso orçamento regular por conta de um contingenciamento. O famoso corte de verbas necessários para que a gente conseguisse manter o mínimo funcionando, o necessário, a rotina do dia a dia, mas precisamos cortar, e algumas vezes cortamos naquilo que o nosso coração pesa. Além disso, você tem visto e tem presenciado, por exemplo, ao longo da semana com o tempo seco, o nosso estacionamento era uma poeirada danada. Hoje você vai lá pegar o seu carro e ele já está um lamaçal danado, porque nós precisamos calçar o nosso estacionamento. Nosso muro, ele tem já um laudo de um técnico que viu que o nosso muro precisa de uma reforma urgente, porque ele oferece alguns pontos, alguns riscos estruturais. Não se pode imaginar que perigo para nós termos um muro que pode, porventura, por um laudo técnico que recebemos de um engenheiro, não resistir a uma forte chuva, a um vento, ou até mesmo a um impacto que ele sofra. É muito sério para nós como igreja termos uma realidade como esta, onde, por exemplo, a nossa calçada, se é que isso pode chamar de calçada, não tem mais do que 60 centímetros e um poste no meio, e a gente oferece para a nossa comunidade um espaço desumano para que as pessoas transitem aqui na nossa fachada. Então nós temos necessidades que são urgentes para realizar com a mais breve urgência de atender essas necessidades. Com isso, então, portanto, aí estão alguns elementos que nós elencamos como necessidades e projetos emergenciais. Colocamos no topo da lista porque esta igreja decidiu, tanto emocionalmente há 2 domingos, quanto quarta-feira agora formalmente, abraçar uma congregação que está fechada. Mas com a graça de Deus, agora em junho, ela está sendo reaberta, porque nós aceitamos o desafio. Quarta-feira, nós como igreja decidimos aqui em Assembleia, nós vamos adotar a missão Alto Caxambi, para que aquele povo não fique sem igreja e para que aquela comunidade não deixe de conhecer o amor de Jesus. Isso é custo mensal. Nós assumimos um compromisso de sustentar esta missão por pelo menos 13 meses, e esperamos poder renovar isso por quanto tempo for preciso, até que esta missão se consolide e venha se tornar uma igreja ali nesta localidade, que atende dezenas de milhares de pessoas ali no entorno, tanto no bairro do Alto Caxambi, quanto nas comunidades do Rato e do Jacaré, que é gente carente e necessitada do amor de Jesus. Além disso também, nós precisamos com urgência reparar toda a parte elétrica aqui do nosso templo. Esta nossa estrutura elétrica aqui do nosso templo e da parte de trás, ela data aí da década de 60, mais ou menos. Foram feitos alguns pequenos reparos, mas nada substancial. E há risco, realmente, já também por laudos técnicos que visitaram lá em cima e disseram que nós precisamos com urgência, inclusive porque o tipo de instalação que está feita tem oferecido à igreja um gasto de energia a mais do que o normal.
Você deve saber isso na sua casa. Se as instalações estão mal feitas, há um consumo de energia, há uma fuga de consumo grande e as nossas contas acabam sendo majoradas porque não há uma instalação bem feita, antiga, precária, além do que nós temos uma carga grande, ar-condicionado, equipamentos de luz, de som, e algumas vezes tivemos danos materiais e elétricos nos nossos equipamentos caríssimos por causa das instalações. Além disso, também nós precisamos, como eu disse, construir um novo muro, não só para que seja um muro novo, mas um muro corretamente localizado, numa distância mais interna, para dar à comunidade a segurança de uma calçada digna. Então não é apenas uma questão estética, é segurança, porque este muro oferece risco, algum risco, mas também a calçada que existe aqui na área da nossa igreja, que é responsabilidade nossa, é desumana. Nós temos aqui embaixo o nosso querido Clube do Otimismo, que tem uma ligação histórica com a nossa igreja, por conta do irmão Aldo Mícolis, e é acesso aqui, é trânsito de pessoas cadeirantes ou com muletas, crianças das escolas. Eu fico pensando, Deus nos guarde e nos livre disso, da tragédia de um acidente ser ocasionado, porque nosso muro está no local impróprio e desumano para a nossa comunidade. O nosso estacionamento, pelo qual já falei, e o nosso janelas do Natal. Tudo isso, pode avançar aí? Tudo isso tem um custo grande e elevadíssimo, que totaliza aqui, segundo as previsões orçamentárias tomadas por empresas que poderiam fazer o serviço, gira em torno de R$450 mil no total. Evidentemente que nós não temos e nem conseguiremos arcar com isso de uma vez só. Por isso, nós estabelecemos um plano de ação, onde nós temos aqui, justamente nesta ordem, colocados em ordem de prioridade, o que nós precisamos começar a realizar, e conforme os recursos forem surgindo, nós vamos atendendo e cumprindo essas etapas, até que, com a graça de Deus e com a generosidade dos irmãos, no mês de junho, de 2020, possamos declarar concluídas todas essas obras, e então vencemos uma importante etapa para virarmos as páginas para um novo de Deus em nossa igreja. Com isso, nós apresentamos o seguinte plano. Pode avançar, por favor. Nós pensamos e tomamos por média, claro que nós sempre temos que trabalhar com aquilo que é concreto. Para os irmãos terem uma ideia, nós somos quase 1.600 membros, como eu disse, membros ativos. Se formos colocar os membros totais, incluindo os inativos, chegamos a quase 1.800. Mas vamos considerar 1.600. Desses 1.600, a média dos membros que contribuem com o sustento financeiro da sua igreja gira em torno de 493. Irmãos, é preocupante isso, porque no universo de quase 1.600 membros, menos de um terço, bem menos de um terço desta membresia é que participa do sustento daquilo que nós fazemos como igreja. O problema é que algumas vezes, eu preciso ser muito franco com os irmãos, é que as maiores reclamações que nós temos vêm exatamente desses 1.000 que nada contribuem com a igreja. Não é? As queixas, as reclamações, as demandas, não é? Não está bom, está ruim, não fazemos, devemos fazer mais. Claro que a nossa Comissão de Orçamento e Finanças está pensando no que podemos melhorar para que mais gente se engaje. Estamos preparando uma campanha de conscientização, de mobilização quanto à mordomia da igreja. A nossa comissão está preparando uma pesquisa porque nós queremos saber por que você não contribui com a sua igreja. Talvez porque você não goste dessa igreja, é algo a se pensar. Talvez porque você não concorde, diga para nós. Nós queremos melhorar esta relação entre igreja e membresia, entre liderança e membresia, para que nós possamos fazer mais. Mas até porque o sustento da obra financeira, como eu disse, não é meramente por obediência, é por amor. E se você ama, você obedece, evidentemente. Não é assim a nossa relação com nossos pais? É o que eu espero da minha filha. Eu não espero que ela me obedeça por medo. Eu não quero que ela me obedeça por mero temor ou por consciência pesada. Eu espero que minha filha me obedeça, me honre durante toda a vida, porque ela aprendeu a me amar, porque ela recebe o meu amor. É nesta relação de amor, de integridade, de família que nós nos relacionamos. 493 pessoas apenas, no universo de 1.600, justifica muito bem por que nós temos algumas dificuldades em não cumprir nossas
nossas responsabilidades com os desafios que são trazidos até nós. Mas tomamos por base este valor, nós estamos lançando um desafio mensal de um carnê de 13 prestações, ou parcelas, ou contribuições, para não parecer uma coisa de comércio, evidentemente, de R$70 por mês. Olha que coisa tangível, não é? Se você pensar que com menos de R$2,50 por mês, você consegue abençoar a sua igreja para que ela cumpra, num período de 13 meses, esses desafios que estão sendo apresentados, é algo tangível. Aí você pensa, pastor, mas eu já dou o meu dízimo. Eu sei, mas quem já dá é generoso. E eu tenho certeza que não teremos nenhuma dificuldade em, além do nosso dízimo, além do dízimo, dar mais uma oferta especial de R$70 para que a sua igreja cumpra esses desafios, porque essas pessoas já são movidas por generosidade. Mas o nosso alvo principal é tentar fazer com que você, que talvez esteja neste contingente de quase 1.000 pessoas, membros desta igreja, que não têm contribuído financeiramente, se pelo menos neste próximo período você descobrir a alegria de contribuir com R$70 por mês, ou menos. R$70 é a fração ideal, é o valor ideal que nós estabelecemos. Algumas pessoas de quarta-feira para cá disseram, pastor, eu comprometo a mim e a minha família em darmos 3 cotas por mês. Olha que bênção. Ou seja, gente que, movido pela generosidade, deseja ver de fato um novo de Deus entre nós. Então nós estamos lançando hoje esta campanha, Novos Desafios IBMEA, para que a partir deste mês de junho, até o mês de junho de 2020, os membros desta igreja se comprometam, abracem esta causa, para nós termos a missão Alto Caxambi realizada, a parte elétrica deste templo reformada, o nosso muro reconstruído, o calçamento do nosso estacionamento feito para dar conforto e melhoria para o nosso dia a dia, e o nosso projeto missionário de fim de ano, Janelas do Natal, sejam cumpridos. Com R$70 por mês, nós conseguiremos organizadamente, paulatinamente, cumprir esse desafio. A sua igreja, na última quarta-feira, reunida em assembleia, aprovou por unanimidade a realização desta campanha. E ao longo dos próximos dias nós estaremos preparando, claro, de quarta-feira para cá não deu tempo, nós apenas preparando um esboço, um escopo desta campanha, mas nos próximos dias nós divulgaremos por meio de artes gráficas e também o próprio carnê, nós estaremos contando com a sua presença. Eu fico pensando, nós fizemos uma conta básica, nossa comissão de orçamento trouxe uma informação interessante, que o valor desses projetos gira em torno de 15% do nosso orçamento anual, tá? Então você pense, os números não nos deixam mentir, evidentemente, e às vezes os números tornam a realidade muito mais tangível. Se nós tivéssemos pelo menos mais 15% de membros dizimistas, nós não precisaríamos de campanha, porque o custo desses projetos, Missão Alto Caxambi, parte elétrica do nosso templo, novo muro do nosso estacionamento, a pavimentação do estacionamento, janelas do Natal, tudo isso seria absorvido por um orçamento mensal, se pelo menos mais 60 membros, olha que coisa, 60 membros absorvessem a responsabilidade de serem, desculpa, fiz uma conta errada agora, quase 200 pessoas, se mais 200 pessoas assumissem o compromisso de serem contribuintes generosos para com a sua igreja. Pastor, mas eu não tenho condição de dar o meu dízimo, pensando na fração de 10%. Mas não é eu não sei exatamente que adjetivo usar, mas não é pelo menos preocupante pensar que mais de 1.000 pessoas, ao longo de um ano, não deram R$10 para a sua igreja? Não deram R$50 para a sua igreja ao longo de um período? Isso realmente nos leva a uma responsabilidade, como levantou aqui o diácono Fausto na quarta-feira. Pastor, nós precisamos orar por isso. E de fato nós temos orado. Tudo isso foi feito com base em oração. A diretoria se debruçou sobre esses números para encaminhá-los à Assembleia. Mas nós temos sonhado com o novo de Deus, não é isso? É a visão que nós trouxemos para a igreja. Então o desafio está lançado. Eu quero lançar o desafio para todos vocês, que durante os próximos 13 meses você se comprometa a contribuir para que esses novos desafios sejam realizados.
Mas como eu disse, não são novos. Este nosso estacionamento está aí há pelo menos 25, 30 anos desse jeito. Não é novo. Só que a gente nunca tinha condição de fazer. O nosso muro tem o tempo deste imóvel, aí deve ter quase uns 40 anos que a igreja adquiriu esta área toda onde hoje está o estacionamento. É o mesmo muro, desde então. O Janelas do Natal não é novo. Estamos indo agora para a 9ª edição do Janelas do Natal. Significa que nós corremos um risco financeiro de não poder realizar o nosso programa, o nosso projeto evangelístico de fim de ano, se não houver o engajamento da igreja. Com R$70 por mês, evidentemente, aqueles que são contribuintes já fiéis e leais à igreja, eu estou falando em uma oferta generosa, além do seu dízimo, porque isso tudo é extra, acima daquilo, além daquilo que nós estamos realizando. Mas quem sabe, eu possa agora estabelecer uma conexão fraterna com esses quase 1000 membros que não têm dado nada para o sustento da igreja, para que a gente consiga fazer alguma coisa de mais e de melhor. Os irmãos não têm noção, todos os dias nos chegam desafios. Sexta-feira e ontem me chegaram mais 2 desafios financeiros na área de missões. Eu compartilho com o Conselho de Missões, a gente começa a ver de onde vai tirar. Não temos de onde tirar atualmente, porque o nosso orçamento está bastante comprometido já, para que aquilo que nós já fazemos não deixe de acontecer. Missão Bethesda, congressos, passeios, ministérios, Instituto Transformar com suas ações, módulos, eventos, cultos, a igreja reunida, sua igreja limpa, bem cuidada, bem conservada, mas temos ainda grandes desafios, juntos vivendo o novo de Deus, para que esses projetos possam ser realizados. Contribua, participe, envolva-se e junte-se a nós na conquista de tudo o que Deus já começou a fazer aqui. Eu não vou perguntar quem, mas certamente, se mais tardar daqui a 15 dias, nós teremos os carnês, para que até o final do mês de junho você possa entregar a sua primeira oferta desta campanha pelos novos desafios de Bemeia, no valor referencial de R$70. Pastor, mas eu não posso dar 70, dá 20, dá 35, dá metade. Entregue, porque Deus ama o que dá com alegria. E a minha pergunta é, por que alguns irmãos, muitos irmãos, quase 2/3 dessa membresia, de alguma maneira não têm expressado nenhuma alegria em contribuir com a sua igreja financeiramente? Mas estamos aqui juntos, ou seja, você estar aqui de alguma forma é porque você tem alguma alegria em estar conosco. Mas tudo isso aqui precisa do seu envolvimento, do seu engajamento. Eu quero louvar a Deus porque Deus não tem nos deixado faltar coisa alguma. Isso é bom de dizer aqui. Como eu disse, nossos movimentos financeiros foram aprovados, nós não devemos 1 centavo a ninguém. Ninguém. Mas nós estamos sem fundos, nós estamos sem reservas, porque nós estamos girando a igreja todos os dias com muita responsabilidade, com muito zelo, mas nós podíamos fazer muito mais. Pense bem, se pelo menos mais 15% da membresia engajasse no sustento da obra do Senhor. Mas imagina o que seria desta igreja se mais da metade, pelo menos, dos nossos membros se envolvessem com o seu sustento. Esta campanha agora é uma oportunidade para você se envolver e se engajar da sua igreja, viver o novo de Deus para aquilo que está diante de nós. Eu quero orar por isso agora, antes de continuar o nosso culto. Eu gostaria que você estivesse também sensível à voz do Senhor. O desafio é claro, é o que você viu, os valores estão aqui expostos. Se você tiver qualquer dúvida, pode procurar a mim ou algum membro da diretoria, o irmão Carlos Cruz, que é o responsável pela área de planejamento financeiro da igreja, junto com a sua comissão. Procure, faça suas perguntas, não leve para casa dúvidas, como alguns alunos fazem, e depois você acaba não aprendendo. Mas em breve, nas próximas semanas, certamente ainda nesse mês de junho, nós divulgaremos uma pesquisa para saber exatamente qual é a radiografia, qual é o perfil da nossa membresia, para que nós possamos fazer mais, e em fazendo mais, fazer melhor, porque Deus é o que Deus merece de nós, não merece nada menos do que o melhor que nós podemos dar. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos neste domingo consagrar a Ti aquilo que a Tua igreja, reunida em assembleia na última quarta-feira, decidiu, com alegria e com expectativa e por unanimidade dos presentes, abraçar o desafio de sustentar a Tua obra nesses projetos, alguns novos, outros antigos, mas necessidades urgentes que a Tua igreja possui,
para fazer mais e melhor aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. É a missão, são vidas, são pessoas, é a nossa organização, são os nossos ministérios, que tem como propósito fazer com que o mundo creia que Jesus Cristo é Senhor. Nós queremos transformar vidas por meio de tudo aquilo que fazemos, inclui também a infraestrutura da igreja. Pedimos a Tua mão a tocar o nosso coração e a nos envolver e nos engajar naquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Tu já começaste a fazer uma obra linda entre nós, e os desafios estão aí à nossa frente, e conclamamos, Senhor, o Teu povo, e que o Teu Espírito Santo fale a cada coração, para que seja de fato, a partir de agora, ainda mais lindo, um novo que o Senhor tem para realizar em nossa vida. Colocamos isso diante de Ti, clamando em nome de Jesus, que a Tua mão esteja sobre nós. Confirma a obra das nossas mãos e faz o Teu nome conhecido nessa geração, por meio desta igreja, em nome de Jesus. Amém. Ontem a nossa querida Lívia esteve com alguns membros do nosso Conselho de Missões, junto com o pastor Ricardo, ali na missão Alto Caxambi, porque agora não tem volta. Nós abraçamos o desafio, vamos agora para as tratativas da formalização do nosso empenho missionário aqui na Rua Miguel Fernandes, mas a Lívia trouxe-me um desafio fresquinho. Ao ir lá, verificou que o imóvel precisa de grandes ajustes pessoais, de limpeza, manutenção, e será necessário fazer um grande mutirão ali. E a nossa área de missões está coordenando para os próximos dias um mutirão de limpeza e de preparo para que as portas sejam levantadas e a comunidade ali possa ter de volta o trabalho missionário da missão Alto Caxambi. Então, se você tem interesse em ajudar, em fazer parte da equipe, a Lívia está conclamando voluntários para comporem esta equipe que estará trabalhando na reabertura do trabalho da nossa missão ali. Se você tem interesse, procure o seminarista Mateus Drummond. Olha que beleza, nosso seminarista já abraçando a obra missionária, né? Mateus, fica de pé para quem não lhe conhece. Olha, esse é o jovem Mateus, né? Cada vez mais os irmãos vão conhecendo a nossa equipe de ministério. Mateus é seminarista do Seminário do Sul e chegou junto para abençoar o pastor Ricardo. O pastor Ricardo já está conosco agora de manhã. Obrigado, Mateus. E o pastor Ricardo está à frente do trabalho, já conta com a sua presença. Eles darão maiores detalhes sobre quando e como será esse mutirão de limpeza da nossa área ali, da loja onde funciona a Missão Batista do Caxambi. Queridos, eu tenho uma coisa para mostrar para vocês agora, antes de continuarmos o nosso... O pastor está falando muito hoje, né? Mas é a única hora que eu tenho para falar com vocês essas coisas e preciso, né? Alinhar bem a nossa igreja. Mas eu tenho uma coisa boa para mostrar para vocês. Olha aqui o que chegou, não é? Olha aí. Chegou na sexta-feira à tarde. Aí você fala assim, então vou lá pegar. Não, não pega ou não. Imagina o tumulto que vai dar se você for pegar essa Bíblia hoje. Mas a partir de amanhã, a secretaria já estará entregando as Bíblias para os irmãos que já compraram, deixaram paga. Mas esta Bíblia aqui, ela está aqui por um motivo muito especial. Primeiro, porque é para agradecer a Deus, porque Deus nos dá esse presente. Mas, ao longo desta campanha, vocês devem se lembrar que nós tivemos uma pessoa muito especial, que foi o grande estimulador desta campanha, e que mexeu com o meu coração, e tenho certeza que mexeu com o coração da igreja. Acho que por isso que Deus tocou no coração de todos nós, e nós conseguimos alcançar a meta das Bíblias que foram contratadas. Nós conseguimos vender 536 Bíblias, tínhamos um alvo mínimo de 500 Bíblias, nós ultrapassamos e por isso tivemos que fazer ali um ajuste final nos números, no quantitativo que foi contratado, e nós contratamos Bíblias suficientes para atender a demanda. Temos algumas, poucas, que foram compradas a mais. Então, se porventura você não conseguiu, depois que forem entregues todas as Bíblias que foram compradas, a nossa secretaria disponibilizará o quantitativo restante. E aí, quem estiver na fila vai poder comprar as Bíblias a mais, tá bom? Mas essa aqui, ela é muito especial, porque ela pertence a um pequeno menino de nossa igreja, que lá no mês de janeiro ou fevereiro, gravou um vídeo para mim e disse assim, pastor, eu estou muito triste, porque parece que a igreja não vai fazer a Bíblia, porque as pessoas não estão engajadas na campanha. E aí o Gabriel se tornou para mim um símbolo, não é? De
persistência e de fé. Eu falei, não, eu não posso permitir, irmão, lembra que eu falei isso aqui? A gente não pode permitir que um menino tão querido e tão apaixonado pela igreja se sinta logo na infância frustrado porque esta igreja não abraçou a campanha. E eu fico pensando, né, se nós abraçamos esta campanha da Bíblia, por que não vamos abraçar a campanha dos desafios que estão diante de nós? Eu queria chamar o Gabriel aqui à frente porque essa Bíblia é dele. Na verdade é presente. A família comprou, né, mas essa aqui eu quero dar de presente para o Gabriel, como um símbolo, né? Quando a Bíblia chegou, eu pedi para a Mary, falei assim, Mary, abre uma caixa aí, eu quero uma Bíblia só fora, todas as outras estão guardadas, nem a minha eu peguei, tá bom? Mas essa aqui é a do Gabriel. Assim, o Gabriel foi o símbolo da insistência e da perseverança de que a igreja tem futuro, né? O Gabriel um dia chegou em casa, depois que eu falei aqui, irmão, se nós não conseguimos 500 exemplares da Bíblia, a gente não vai poder contratar a Bíblia do Centenário. Ele chegou em casa conversando com o pai e falou assim, pai, não é possível que a igreja daquele tamanho não vai conseguir comprar essas Bíblias. E aí ele gravou um vídeo com o pai, dando sugestões. Se porventura a igreja não conseguisse comprar a Bíblia, ele tinha outras ideias. E ele mandou as ideias não foram esquecidas não, viu, Gabriel? Estão lá na pauta, para a gente algum dia conseguir cumprir as suas ideias, né? Gente que ainda sonha, né? A Bíblia diz isso, que os nossos filhos terão visão. E o Gabriel se tornou para mim um símbolo, não é? Emblemático do que é ser Igreja Batista do Meia. Crianças que sonham conosco, que têm uma visão de futuro do que é ser igreja. Então, Gabriel, essa Bíblia é sua, tá bom? É o 01, né? Tá bom? Que o Gabriel sirva para nós de exemplo. Gabriel, vai se engajar nessa campanha do muro, do estacionamento, do janela? Vai? Fala aí. A minha mãe já teve algumas conversas ali comigo quando você falava. Tá vendo só? Então eu espero que o Gabriel também se torne mais um símbolo de que nós vamos conseguir abraçar os novos desafios que Deus tem colocado diante de nós. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela vida do Gabriel. Obrigado, Pai, porque o Gabriel traz ao nosso coração o renovo do ânimo, da alegria, do entusiasmo com a Tua obra, com a Tua igreja, com este povo amado. Que como o Gabriel, tantos outros também se engajem, que ninguém fique de fora, que todos tenham alegria de participarem da Tua obra, de transformar vidas, de testemunhar do Teu amor, da fidelidade de quem Tu és. Recebe a nossa gratidão, Senhor, o nosso louvor nesta manhã, por tudo que Tu és e por tudo que Tu tens feito, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Gabriel. Então, os irmãos, lembrem-se, ninguém peça a Bíblia hoje, que está tudo encaixotado ainda, mas a partir de amanhã já a nossa equipe de secretaria estará pronta para entregar as Bíblias para aqueles irmãos que as compraram. No domingo será feito um grande mutirão aqui, para que, mas eu não posso na semana. Se você comprou, fique tranquilo, a sua Bíblia está garantida e reservada. E ao final da entrega, daqui talvez algumas semanas, a nossa equipe disponibilizará quantas Bíblias nós temos disponíveis para aqueles que não puderam comprar, para comprá-la após o período de entrega. Vamos continuar louvando a Deus e adorando ao Senhor, e agora é o momento de colocar em prática o nosso amor e a nossa dedicação ao Senhor. Aí você pergunta, pastor, mas eu já posso contribuir hoje? Pode. Basta você colocar então no seu envelope, ali embaixo onde tem outros, coloca novos desafios, e o seu recurso será entregue exclusivamente já para este fundo, e nós esperamos, porque a Missão Batista Alto Caxambi já tem que começar agora. Nós já precisamos de recursos para fazer esta obra acontecer. E a partir de julho, dependendo das entradas que tivermos, nós já vamos começar a investir por ordem que estão ali dos projetos que estão diante de nós. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto cantamos, você poderá dedicar a Deus seus dízimos, suas ofertas, colocando diante do Senhor a sua gratidão e expressando a alegria que você tem de ser Igreja Batista do Meia conosco. Concede a
Senhor nosso Deus, nós te somos gratos pelo dia que o Senhor nos deste de presente, Pai. Também agradecemos os irmãos que estiveram aqui contribuindo, ofertando, Pai. Te pedimos que aqueles que ainda não tiveram condições ou que ainda não contribuíram, meu Pai, que a palavra trazida pelo pastor através dessa campanha possa incomodar, meu Pai, porque sabemos que é um privilégio contribuirmos com a Tua obra, porque o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, não precisa do nosso dinheiro, mas o fato de nós contribuirmos com a nossa igreja revela o amor que nós temos pela causa de Jesus, Pai. Incomoda nossos corações para que possamos contribuir com essa campanha, Pai. É o que eu coloco diante de Ti nessa hora, no nome precioso de Jesus. Amém. Dia 24 de junho, Bom dia, igreja. Bem, quando os irmãos me vêm aqui na frente, já sabem que tem algo assim acontecendo, né? Na realidade, isso vai acontecer amanhã, a data seria amanhã, vai ser amanhã, dia 3 de junho, que completa um ano
da presença do nosso ministro de música aqui com a gente. Já passou um ano, gente, e veio assim um filme na mente assim da gente, lembrando de tudo que tem acontecido, que aconteceu, que vem acontecendo durante esses 365 dias. E assim, muito nos alegramos, porque o Senhor Jesus tem confirmado aqui para nós, como igreja, a alegria de ter o Luiz Armando aqui com a gente. Vem cá, querido. E nessa manhã a gente não podia deixar de orar, até mesmo porque ele vai estar um tempinho, né? Não vai estar aqui, ele vai estar viajando, descansando um pouco, para recomeçar o seu outro ano. E nós queremos, como igreja, agradecer a Deus, a vida do Luiz, da Cristiane, por tudo que ele tem feito, o seu trabalho, que tem sido assim, notório aqui no meio da igreja, o envolvimento de pessoas que nós estivemos conversando, falando sobre esse ministério, e como o Luiz, ele envolve pessoas, descobre talentos, ele tem essa capacidade de ter esse olhar no geral da membresia e contribuindo dessa forma com o crescimento da igreja. Eu vou perguntar só aqui nesse auditório, quantos irmãos aqui participam de algum coral? Levanta-se a mão. Faz parte de um coro ou está envolvido no ministério? Isso, pode abaixar. Quantos irmãos aqui estão fazendo parte da escola de música, estudando algum instrumento, o canto? Alguns irmãos aqui no coro, temos irmãos aqui? Sim. E dessa forma, são muitos, né? E dessa forma eu quis assim trabalhar, não consegui durante a semana, mas saber quantas pessoas estão envolvidas nesse ministério de música. Mas assim, eu acho que por baixo, assim, uma média de umas 200 pessoas sobre a coordenação direta do nosso ministro Luiz Armando. Então, nos alegramos muito. Nós teremos um outro momento no segundo culto, né? Como os irmãos sabem, é sempre assim, né? A gente entrega a lembrança, devolve, vai, aquelas coisas, né? Que é somente uma lembrança. E é muito engraçado, alguns irmãos falam, não tem lembrança, não, tem lembrança. Então, não tem lembrança, no segundo culto, será que vai ter? Não sei, né? Mas, de qualquer jeito, nós queremos mesmo, nesta manhã, agradecer a Deus pela vida do Luiz Armando. Eu sei que a Cris não está aqui, porque ela está de plantão. A Cris, quem não sabe, ela é enfermeira. E ontem eu falei com ela, Cris, você vai estar lá na igreja? Infelizmente não vou poder. Eu falei, tudo bem, não tem problema, mas nós vamos orar por você também, porque nós vamos orar pelo Luiz Armando, e ele é a Cris, e a Cris é o Luiz Armando. Então, eu convido a igreja que nos coloquemos de pé. Gostaria de convidar o nosso pastor, que vai estar orando pela vida do Luiz Armando, assim como toda a igreja, e que os irmãos não esqueçam nenhum dia de orar pelos ministérios, por todos os ministérios da igreja, mas que ore também pelo ministério de música, esse ministério tão essencial também na vida da igreja, que nós sabemos quando a gente, às vezes, quer avaliar uma igreja e diz, aquela igreja é muito boa, porque quando alguém fala, a igreja é muito boa, pensa logo na música, né? Uma coisa interessante, tem aquela ideia a música está sempre ligada àquela questão da igreja, daquele gosto por aquela igreja. Então, que Deus possa estar abençoando o Luiz Armando, e nós vamos orar nesse momento com o nosso pastor. Nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer pelo transcurso deste primeiro ano de ministério do Luiz conosco, dirigindo a música, os cultos, a parte de instrumentos, de orquestra, de bandas. Enfim, Pai, é um ministério que envolve pessoas, e pessoas que estão sendo úteis ao Teu reino, abençoadas e usadas por Ti para nos inspirar, para nos conduzir em experiências de adoração pela música. Obrigado, Pai, por ele, pela Cris, pelo Teu sustento ao longo deste ano, concedendo a ele saúde, concedendo a ele sabedoria. Que o Senhor renove estas bênçãos para que ele continue sendo instrumento Teu, para cumprir a Tua missão e a Tua obra entre nós. Ao passo em que pedimos também a Tua bênção para esses dias de férias e descansos que se inicia hoje, para que ele tenha o renovo das forças, da alegria, do vigor, para retornar e continuar o seu trabalho, cumprindo a Tua missão e o Teu propósito entre nós. Derrama sobre ele bênçãos de sabedoria, a unção do Teu Espírito Santo para cumprir o Teu chamado, em tudo que ele fizer, em tudo que ele viver. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 13 e 14.
Gálatas, capítulo 3, verso 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus, por meio do apóstolo Paulo, instruindo os crentes na Galácia, uma região inteira, várias igrejas espalhadas por aquela região, em que Paulo diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Estamos agora nos assentando à mesa do Senhor. Eu convido você neste momento para preparar o seu coração, para celebrar conosco, em memória ao que Cristo fez por nós, pelo pão e pelo cálice, isto que o apóstolo escreveu aos crentes na Galácia. Esse texto está num contexto onde Paulo está advertindo os crentes da região da Galácia sobre o perigo de um evangelho absurdo, de um evangelho esquisito. Paulo chama aqueles crentes de insensatos. A palavra grega traduzida por esse insensatos se refere a alguém que perdeu a inteligência, alguém que deixou de raciocinar, alguém que não pensa mais, alguém que perdeu por completo a razão. Por isso Paulo chama os crentes daquelas igrejas de insensatos. Ele vai explicar por quê. E ele ainda diz: quem foi que enfeitiçou vocês? Aqueles crentes tornaram-se insensatos porque passaram a seguir um ensino que esvaziou o poder da cruz, que tirou a suficiência da graça. E aqueles crentes passaram a desenvolver uma experiência religiosa deturpada, chamada de cristã, mas que nada tinha a ver com Cristo, porque Paulo vai explicar depois, você pode ler com cuidado o capítulo 3, a partir do versículo 1. Vocês voltaram a acreditar que vocês são capazes de salvarem-se a si mesmos, pelas obras que vocês fazem? A carta aos Gálatas, ela se divide em alguns trechos. No capítulo 1 e 2, Paulo vai defender o seu apostolado, Paulo vai defender a sua autoridade. E no capítulo 3 e 4 especificamente, Paulo vai desenvolver o entendimento daquelas pessoas de que eles estavam seguindo um evangelho esquisito, um evangelho não verdadeiro, porque havia a influência de alguns líderes tentando ensinar a eles que eles deveriam voltar a praticar os preceitos da lei de Moisés, como se a cruz não fosse suficiente. Nós já falamos sobre isso aqui. A circuncisão, o rito religioso do sacrifício, as ordenanças da lei. E Paulo estava assustado, dizendo: vocês se esqueceram que vocês conheceram a Cristo, não enquanto faziam sacrifícios. O Evangelho, a graça salvadora, chegou àqueles que nunca foram circuncidados, e Timóteo está aqui para mostrar isso, Tito está aqui para dar testemunho de que ele conheceu o poder da graça sem nunca ter sido circuncidado. Paulo estava evocando no contexto daquela igreja na Galácia o retorno ao primeiro amor, é o princípio de tudo, em que o Cristo crucificado era a motivação deles serem o que deveriam ser, de fazer o que deveriam fazer e de reunirem-se como deveriam reunir-se. E Paulo estava tentando colocar em ordem a casa da igreja na Galácia, porque eles estavam se tornando insensatos, eles estavam perdendo o juízo. E Paulo usa uma expressão muito forte, ele diz: quem foi que enfeitiçou vocês? Paulo coloca que esquecer-se da graça, esvaziar a cruz, é como que o encantamento do inimigo. O evangelho do fascínio pelas obras, o evangelho do fascínio pela autojustificação, esvazia a cruz
anula a cruz, a graça. E Paulo então vai encerrar esse trecho dizendo no versículo 13 e 14, como lemos: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Porque o que é a maldição da lei, se não nós entendermos que pela lei todos nós estamos condenados? Paulo estava percebendo que naquele contexto da igreja na Galácia, havia gente achando que era muito bom, muito merecedor, muito competente para herdar de Deus o favor, a bênção, a salvação. E Paulo diz: não, porque já que vocês querem voltar à lei, lembrem-se que a lei nos condena a todos. Por quem aqui pode se dizer efetivamente merecedor e capaz de receber aquilo que Deus separou para vocês? Quem pode salvar-se a si mesmo? Evidentemente que para muitos este senso de autojustificação, esta arrogância espiritual, dizer eu sou muito bom, eu nunca matei, nunca roubei, nunca traí, talvez até possa dizer eu nunca menti, mas são coisas que no autoexame simples vamos perceber que sim, todos nós em algum momento tropeçamos nos preceitos da lei. Significa dizer que nenhum de nós pode se declarar justo o suficiente para ser salvo. Paulo então vai dizer a eles: somente uma pessoa tomou sobre si a nossa condenação, para que nós sejamos justificados: Jesus Cristo. E quando nos assentamos à mesa do Senhor, nós devemos trazer à mente e à memória o fato de que somos abençoados e agraciados, porque a cruz é uma realidade em nossa vida. Não fosse a cruz, todos nós estaríamos condenados. E ao sentarmos à mesa neste momento, nós devemos trazer à memória que alguém se fez maldição por nós. Essa é a nossa gratidão a Deus, porque existe uma cruz na nossa história, e é pela cruz que somos salvos, é pela cruz que podemos ter esperança, é na cruz que temos vida. Se você assim se vê, como alguém alcançado pela graça de Jesus que nos redime e nos transforma, você é convidado a sentar-se à mesa para partilhar o pão e partilhar o cálice. Porque há um evangelho que fascina e que encanta, mas que não é o evangelho de Jesus. Porque é um ensinamento que nos torna arrogantes, que nos torna autossuficientes, que nos faz achar que somos bons o suficiente para merecermos alguma coisa da parte de Deus. Mas o verdadeiro evangelho é aquele que nos revela pecadores, que nos revela humilhados e que nos mostra justificados. E quando nós tomamos o pão e o cálice e os recebemos, o nosso coração deve agradecer, porque não fosse a cruz, não mereceríamos coisa alguma daquilo que temos recebido até aqui. Tanto aquilo que é visível, mas especialmente aquilo que é invisível: a esperança, o amor e a paz com Deus. Eu convido você então a unir-se a mim nesse momento, juntos, sentados à mesa do Senhor, para celebrar, porque não fosse Jesus Cristo, nós todos seríamos malditos, mas porque existe uma cruz, tornamos-nos agraciados, alcançados, justificados pela fé em Jesus. Convido os diáconos a se posicionarem e convido você a unir-se a mim, sentado à mesa do Senhor, para agradecer a Ele, porque pela cruz Jesus tornou-se maldição, o castigo que era nosso, para nos dar vida. Ao receber o pão e ao receber o cálice, louve e adore ao Senhor, que te deu um novo começo, que te deu uma nova vida. Não há nada que você pudesse ter feito, como ainda não há nada que você deva fazer. Mas a graça também nos leva para o outro lado, entendendo que não há nada que nós possamos fazer que nos torne não alvos desta graça. Não há nada que você tenha feito que lhe faz merecedor, mas também não há nada que você possa fazer que anule o amor de Deus por você. Deus continua sendo gracioso e amoroso.
E é por isso que nós celebramos com alegria a salvação, pelo pão e pelo cálice, que nos traz à memória sermos o que somos, Igreja de Cristo, e fazer o que fazemos, a missão, até que Cristo volte. Aproximo, quebrantado por seu amor.
Bendito seja o Senhor Jesus, que sem pecado algum foi levado à cruz para se tornar a maldição que era nossa, porque nós não cumprimos a lei. Nós não seríamos capazes de cumprir a lei. Mas Ele se fez maldição. E a bênção que foi dada a Abraão chegou até nós. Salvos e redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. O corpo que foi entregue na cruz para ser crucificado por nós. O sangue derramado para nos limpar e nos redimir de todo o nosso pecado. O que somos é porque a graça nos alcançou. A Jesus seja, portanto, a nossa gratidão pelo sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Ao Pai eterno, a nossa adoração por tudo que Ele é. Obrigado, Pai, pelo pão e pelo cálice que nesta manhã nos trazem à memória o que renova em nós a esperança. Somos salvos pela cruz, pela graça, não por nossos esforços, muito menos por merecimento algum. Não há nada que nós pudéssemos fazer para merecermos o tão grande salvação. Como também não há nada que nós possamos fazer que diminua o Teu amor por nós. É por isso que somos gratos. E queremos viver para tornar o Teu nome conhecido nessa geração, para que outros enfrentem, experimentem, descubram a vida plena que só Jesus pode nos dar. E é neste nome precioso que nós oramos. Amém. Em memória ao que Cristo fez por nós na cruz, pela sua graça revelada no madeiro, em que Cristo tornou maldição por nós, comamos o pão e bebamos o cálice em nome de Cristo. Que a graça redentora de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam conosco, reunidos aqui ou por onde quer que formos, hoje e até que Cristo volte. Amém e amém. Deus abençoe o restante do seu domingo, que a graça de Jesus lhe acompanhe. Vá em paz e até a noite, guardados por Jesus em nome dEle.